Fala, gurizada, tudo bem? Thiago aqui do TLP para mais um vídeo com conteúdo profissional sobre trading em tênis. E hoje eu vim falar para você sobre uma das minhas melhores e mais lucrativas estratégias que eu utilizo em todo esse tempo trabalhando com trading em tênis, tá? É a estratégia que eu utilizo no tie break do primeiro set. Confere aí. Bom, gente, vamos falar então de tie break no set 1 e como que eu gosto de operar nesse tie break, tá? O set 1, como a gente sabe, ele não define o jogo, mas ele dá um indicativo bem forte de quem está mais perto de vencer o jogo, até porque, obviamente, o jogador que venceu o tie break, venceu o primeiro set, tá? E isso define algumas coisas no mercado. Bom, para a gente trabalhar nesse tie break, a gente tem que entender uma coisa. O tie break significa um desempate. E no caso do tênis, o tie break ele é jogado praticamente nos mesmos moldes que o set inteiro é jogado. Então o saque vai alternando de jogador para jogador. Mas como ele é em pontos e não em games, o mercado se torna muito mais volátil. Ou seja, o mercado se movimenta muito mais rápido à medida que um jogador ou outro toma a frente do placar. Okay? Então a gente precisa ter isso em mente. Ele é muito rápido e a gente precisa entrar exatamente no momento certo e ter certeza do que a gente vai fazer se o mercado for para um lado ou para o outro, contra nós ou a nosso favor. Ok? Bom, a primeira coisa importante que eu gosto, um critério que eu não abro mão, é sempre prestar atenção e entrar somente contra um jogador que tem um baixo percentual de confirmação de saque. Tá? Então, quando o jogo vai se aproximando do tie break, a gente precisa olhar duas coisas importantes. Primeiro, qual é a estatística, qual é o recorde, qual é o retrospecto de cada jogador em tie breaks nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses. Isso a gente encontra tranquilo na internet ou se a pessoa for nosso assinante do nosso aplicativo, tem no nosso aplicativo também de maneira fácil de encontrar. Então, nunca é bom a gente ir contra um jogador que a gente vê que tem um grande percentual de vitórias em tie break. Tá? A segunda coisa, nunca é bom ir contra jogadores que têm uma alta confirmação de saque, ou seja, bons sacadores. Tá? Hoje em dia, para a gente ter uma ideia, o que é um bom sacador? A média da ATP está em torno de 80% do circuito masculino, está em torno de 80% de confirmação de saque. Tá? Então, de novo, essa é outra informação que a gente encontra nos aplicativos do Trading Like a Pro, que os nossos assinantes têm acesso, e também a gente pode encontrar na internet, não tem problema nenhum. Então, este é um número. Então, assim, se o cara confirma, estiver acima desse valor de 80%, o aconselhável é não entrar contra ele, tá? Porque a chance de a gente tomar um head fica muito maior, beleza? Então, os critérios para a gente entrar no tie break do set 1. Pelo menos um dos jogadores tem que ter um baixo percentual de confirmação de saque. Tá? Então, como eu comentei, pelo menos um. Se tiver só um, a gente só presta atenção nele. Se os dois forem com baixo percentual de saque, melhor ainda. Aí a gente pode entrar na situação que eu vou expor a seguir, a gente pode entrar contra qualquer um dos dois. Tá? A segunda coisa que é muito importante, presta atenção. Este jogador, o qual a gente está pensando em entrar contra, ele precisa ter a odd antes do tie break começar, no máximo em 2. Tá? A odd dele antes do tie break não pode estar acima de 2. Ok? Portanto, a gente acaba com esses dois critérios sempre focando num jogador só. Então, o jogador tem que ser não pode ter um retrospecto bom em tie breaks, o jogador não pode ter uma confirmação de saque muito boa, e o jogador não pode estar acima de 2 antes do tie break começar. Por quê? Qual é a razão? Mas por quê, Thiago? O que o preço dele antes do tie break vai influenciar? Pelo seguinte motivo. Se o preço do jogador antes do tie break estiver acima de 2, significa que ele é a zebra, certo? Se ele é a zebra, o mercado tende a segurar o preço dele até o final do set mesmo. Tá? Então, quando ele abrir 2 ou 3 pontos, geralmente esse cara
ainda vai ter uma resistência do mercado em acreditar que ele vai perder o set. Que o favorito vai se recuperar no tie-break e acabar vencendo o set. Tá? E qual é o problema? Não é isso que a gente quer? Sim, é isso que a gente quer. O problema é que se este cara vier a vencer o set e a gente entrar no lay contra ele e ele vencer o set, a odd dele está muito longe, vai estar ainda muito longe do fim de set dele, do preço de fim de set dele, e o nosso head vai ser maior do que a gente gostaria. Tá? Então esse é um critério muito importante. Em outras palavras, é o seguinte, nunca é bom a gente entrar lay contra a zebra no tie-break do primeiro set. Tá? Porque, justamente como eu falei, como é um tie-break e é muito rápido, o favorito pode se recuperar no tie-break, o mercado segura muito o preço da zebra antes de chegar lá no final do set, no preço de final de set. Tá? Então, por isso que esse critério é muito importante. Então, atendendo esses critérios e o mini break acontecer e a diferença tiver 2 ou 3 pontos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um lay a esse jogador. Certo? Lay é o jogador que está liderando. De preferência quando ele for sacar. Vocês sabem que lay no jogador que vai receber é muito complicado. Tá? Então, assim, espera ele ir para o saque. Aí que a diferença vai estar de 2 ou 3 pontos. Então, quando ele for sacar, a gente abre o lay. E tem uma outra coisa que a gente precisa observar. A odd dele precisa estar no máximo 10 ticks do preço de final de set dele. Tá? Então, se o preço de final de set dele estimado é em torno de 1,45, 1,40, 1,45, o preço máximo dele nesse momento tem que estar entre máximo 1,55. Tá? No máximo 1,55. Por quê? Se acontecer aquilo que a gente comentou, de ele vier a ganhar o set, o máximo que a gente perde é 10 ticks, que é um head aceitável. Ok? Se acontecer isso que eu falei, então a gente aceita o head, fecha o trade. O nosso jogador não se recuperou, acabou o set, acabou o trade. Beleza? Se vier a nosso favor, se o nosso jogador ganhar o ponto, a gente remove 40% da responsabilidade. Ou quando ele ganhar o ponto, ou até quando ele empatar o placar. Tá? Dependendo do quão perto do final de set ele chegar, a gente pode até deixar ele empatar, ganhar 1 ou 2 pontos até. Aí a gente remove 40% da responsabilidade. Neste momento, a gente vai estar praticamente com risco zero. Ou até com um lucro garantido já, se a gente entrou numa odd boa. Tá? A gente tem duas opções. Deixa correr até o final do set. Ok? E ver se a gente ficou com um lucro grande ou se a gente fechou mais ou menos no 0 a 0. Ou então, quando o nosso jogador, logo que tomar a frente do placar, a gente fecha com um lucro e garante o lucro. E faz o cash out total, o head na operação. Beleza? Agora, tem uma coisa que a gente não pode fazer. Jamais a gente pode levar um trade de um set para outro. Isso não vale só no tie break, tá? Isso vale em qualquer momento do jogo de tênis. Não se leva um trade de um set para outro. Fim de set é praticamente fim de jogo. Fecha o trade no red ou no green, tira a responsabilidade, fecha total, acabou e vamos para o set 2 ou vamos para o set 3. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like e não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho ali para nós, para receber as notificações de quando a gente enviar um vídeo novo com conteúdo exclusivo para vocês. Beleza? Um grande abraço e keep it green!